No universo criado por Stephen King, alguns números têm um peso diferente. Mas, olha, nenhum deles ecoa de forma tão assustadora quanto o 27. Hoje a gente vai fundo para entender essa maldição. Pois é, o número 27. No mundo do terror, ele acabou virando quase um sinônimo para aquele mal antigo que volta e meia ressurge, geralmente na forma de um palhaço bem sinistro. Mas a pergunta que fica é, por quê? Por que justamente esse número se tornou a identidade do Pennywise? É isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Dentro do universo de It, esse ciclo de 27 anos não é só uma coincidência não, é uma regra fundamental do jogo. O que o livro nos conta é que essa criatura, a coisa, aparece por um período bem curto e extremamente violento para se alimentar. E logo depois, ela some. Desaparece por mais ou menos 27 anos. E se a gente olha para a história da cidade de Derry, fica óbvio que não é um evento isolado. É um padrão horrível que se repete e deixa cicatrizes profundas na cidade, de geração em geração. Agora um detalhe importante. O próprio livro diz que o número 27 é uma média, uma aproximação, não é um relógio suíço. Mas, com o tempo, ele acabou virando o número oficial, a assinatura da franquia. Ok, mas qual seria a explicação para esse ciclo dentro da lógica da história? Bom, para isso a gente precisa olhar para a biologia da criatura. A melhor forma de entender o Pennywise não é como um assassino em série com um plano, mas sim como um predador. Um predador cósmico que só está seguindo seus instintos mais básicos de caça e sobrevivência. O ciclo é quase natural de um jeito bem perturbador. Primeiro, ele acorda das profundezas de Derry. Depois, espalha o terror para gerar sua comida. Aí, ele se alimenta do medo, principalmente das crianças. E por fim, satisfeito, volta a hibernar por décadas. Certo, o ciclo faz sentido como instinto. Mas a pergunta de $1 milhão continua. Por que exatamente 27 anos? Existe alguma razão cósmica, alguma fórmula secreta para esse número? Então, aqui está o ponto crucial. A história nunca dá uma explicação científica para isso. O número 27 é só um padrão que foi observado, não uma lei. A natureza da coisa é um mistério. E isso nos força a procurar respostas fora da história. E se a resposta não está no o quê, mas no como? Vamos analisar agora como esse número funciona de um jeito brilhante para construir a própria narrativa. É aqui que a gente vê a genialidade do Stephen King. Pensa bem, 27 anos é o tempo perfeito para transformar aquelas crianças corajosas em adultos cheios de traumas. E o mais importante, que esqueceram o poder que tinham. É esse intervalo de tempo que faz o terror psicológico da história funcionar tão bem. Os adultos não estão lutando só contra um monstro, eles estão lutando contra as próprias mentes, contra o esquecimento. E agora que a história fica realmente bizarra. Porque, de alguma forma, o número 27 começou a escapar das páginas do livro e a ecoar aqui, no mundo real. Para entender isso, basta olhar para as datas de lançamento das duas adaptações mais famosas de It, uma de 1990 e a outra de 2017. É isso mesmo, exatamente 27 anos separam as duas principais adaptações da obra. É como se o próprio ciclo sobrenatural da criatura tivesse se manifestado na vida real. E as coisas ficam ainda mais estranhas. Essas coincidências macabras, abraçadas pelos fãs e até pelo marketing dos filmes, só ajudaram a aumentar ainda mais a mitologia em torno do número 27. Tá bom? Então, depois de tudo isso, o que esse ciclo realmente significa? A gente já viu que é muito mais do que só a agenda de um monstro. É uma metáfora poderosa. Quando a gente junta todas as peças, percebe que o número 27 funciona em todos os níveis da história. Desde a biologia do monstro e a estrutura da narrativa, até um comentário social e uma coincidência bizarra no mundo real. No fim das contas, a coisa se alimenta dos próprios ciclos de maldade da cidade de Derry. Da violência, do preconceito, daquela ignorância que as pessoas escolhem ter. Tudo isso ressurge, geração após geração, com uma cara nova. E essa é a ideia que fica martelando na cabeça, o que torna It uma história que nunca envelhece. É uma história sobre os horrores que a gente escolhe enterrar e sobre os fantasmas que simplesmente se recusam a continuar mortos.